Olá, aqui quem fala é José Paulo de Barros, do seu canal Paulo Coroa de Maceió. Saúdo a todos com a paz do Senhor e um grande dia, que hoje é 25 de março de 2020. Eu estava observando aqui, com meus botões, e fiz essa observação. Eu vi um vídeo da Mangueira, Escola de Samba de Mangueira, fazendo aquela apresentação horrorosa de Jesus, né, sendo tratado como se fosse um bandido. E cheguei à conclusão seguinte: o estádio não, como é o nome? O local do desfile, é o papódromo, não é papódromo. Eu esqueci agora no momento o nome. Marquês da Sapucaí. Marquês da Sapucaí, conhecido como Sambódromo, de um lado a outro, superlotado. Ninguém podia contar quantas pessoas tinham ali, entre adultos, crianças, né? Velhos, jovens, de todos os tipos, toda raça, toda cor. Aí eu cheguei à conclusão seguinte: aquele aglomerado só era gente se divertindo, rindo, né? Aplaudindo, aquela encenação terrível. Eu mesmo não achei nada interessante aquela apresentação, as encenações que eles fizeram. Jesus sendo maltratado, sendo crucificado, como se fosse um bandido. Se bem que nos tempos passados aconteceu quase a mesma coisa. Mas daquele tempo para cá, naturalmente, a população já deve ter tido outra mentalidade, outro modo, outra educação, uma maneira diferente de tratar o assunto. Não era retratar o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o nosso Salvador, como eles fizeram, como a Mangueira fez daquela maneira. E então, até então, havia muita gente aplaudindo, como eu já disse, né, os desfiles das escolas de samba. E quando chegou esse momento, todo mundo ficou chocado com aquela apresentação horrenda. Creio que muita gente ali, cristãos, né, deve ter se comovido com a cena, se era isso que eles queriam fazer, arrancar da plateia choro, lágrimas. Creio que eles conseguiram. Mas esqueceram de que eles estavam lidando com um assunto muito delicado. Eles estavam lidando com as coisas celestiais e infernais. Para o diabo, eu tenho certeza que aquilo foi um prêmio que ele ganhou, ou deu à humanidade. Mas para Deus, eu tenho certeza que aquilo foi realmente chocante. Foi muito, muito, muito desagradável. Deus, tenho certeza que Jeová não gostou daquela apresentação, que foi ovacionada, aplaudida por tanta gente, muitos deles sem nem sequer imaginar o pecado que estavam cometendo naquela hora. A escola de samba, Mangueira, não podia usar esse tema, porque existem muitos outros temas por aí que ela podia ter usado, né? Para apresentar seu carnaval, sem ter que atingir a moral do Senhor Jesus. Que, aliás, essa não seria a primeira vez que eles usam a imagem de Cristo, a personalidade de Jesus, para apresentá-la daquela maneira, não é? Já usaram muitas vezes, criticando, né? Vituperando o Senhor Jesus. Não basta o que ele já passou por nós, não basta o que ele já fez na Galileia, né? Em Nazaré, em Jerusalém. Tudo isso a gente devia
pensar e colocar na nossa cabeça que já foi o suficiente. Foi uma apresentação demoníaca, entendeu? Desagradável, que não precisava ter feito essa demonstração de falta de fé. Porque isso é uma falta de fé, né, de cristianismo. Porque o verdadeiro cristão, ele jamais usaria daquele tipo de, de apresentação para fazer uma demonstração tão horrorosa como ele fez, usando o próprio Jesus como protagonista. Ele e o diabo, né? Então, como eu estava dizendo, as pessoas se aglomeravam, tinha muita e muita gente de um lado e de outro. O sambódromo estava cheio. Isso às 11 da noite até pelas 6 da manhã ou 7. Observe uma coisa. Observem isso. Não se ouviram falar, antes do desfile do carnaval, ninguém ouvia falar dessa tal de coronavírus, não é verdade? Que eu me lembre, não. Eu não me lembro se antes do carnaval se ouviram falar desse tal de coronavírus. Agora, depois desses tipos de acontecimento, dessas apresentações demoníacas, desagradáveis, aí a epidemia começou. Começaram então a se falar desse tal de coronavírus, atacando em tão pouco tempo a população. Se eu estiver errado, que alguém me corrija. Mas eu tenho certeza que se esse vírus tivesse se manifestado antes do carnaval, a população seria advertida sobre isso e ninguém compareceria ao sambódromo para assistir os desfiles das escolas de samba. O que pensar de tudo isso? Diante da falta de respeito, que tiveram para com o seu Salvador, para com o Filho de Deus, eu acredito que, baseado também pelo acúmulo de pecados que a humanidade tem feito, tem acumulado para a sua desgraça, tudo isso provocou uma reação celestial. E a única maneira que Deus teve para não destruir todos de uma só vez, como fez no dilúvio, foi soltar esse tipo de vírus no ar. Ele já existia, porque até agora ninguém falou a origem real desse vírus, como ele se originou, como ele é composto, como esse tipo de vírus diz que é apenas em forma de coroa. Tem umas ventosas, que se apegam na boca da pessoa, na garganta, vai para o coração, para o pulmão e até nos intestinos, e provoca essa reação que acaba em morte. Infelizmente, para os menos imunizados, menos imunes para... Estou falando com menos reação imunológica, não é? E então, essas pessoas menos favorecidas, que são os idosos, são quem sofre mais. E como eu estava dizendo, desde quando esse vírus começou a aparecer? Não foi depois do carnaval que começou a surgir essa onda de vírus, de coronavírus, que pouco a pouco foi assolando, tomando conta da humanidade, fazendo as pessoas ficarem em pânico, desesperadas, no mundo inteiro. Não só foi no Rio de Janeiro, em São Paulo, não. Mas começou pela China, se não me engano, onde esse vírus estava hospedado
E depois que ele foi expulso do hotel onde ele vivia, procurou pousada nos corpos das pessoas aqui na Terra. E como ele foi se viralizando, como ele foi se multiplicando, sabe-se que através do ar, pela saliva, pelo contato das mãos. Que uma só pessoa pode contaminar várias outras, e aquelas várias outras vai continuando a contaminar outras e outras mais, até completar o caos que nós estamos hoje. Agora, como eu disse, né, se esse vírus tivesse aparecido antes, as autoridades teriam advertido as pessoas, o povo, a não comparecer às escolas, aos desfiles das escolas de samba, né? A Marquês de Sapucaí. Ninguém ia. Nem mesmo as próprias escolas de samba fariam esse desfile. Mas como a Mangueira teve esse atrevimento, essa inspiração diabólica, satânica, de mostrar, de fazer essa demonstração pecaminosa, desastrosa de Jesus, eu só posso imaginar que o motivo desse vírus tenha sido causado por isso. Não sei se é a minha ignorância que faz eu me expressar dessa maneira, a minha falta de conhecimento científico, né? Ou se meu espírito divino está me inspirando a falar dessa maneira. Eu não sei. Eu acredito mais que Deus tenha me inspirado a falar isso, assim como naturalmente deve ter inspirado outras pessoas a tocar no mesmo assunto. Não é verdade? Então vamos parar para pensar e ver que conclusões nós tiramos sobre isso que eu acabei de falar. Porque, na verdade, como pai, eu não queria ver a imagem do meu filho retratada daquela maneira. De maneira nenhuma. Foi uma reconstituição infeliz, aquela que fizeram sobre Jesus Cristo. Nosso Salvador, ele é digno de todo respeito. Se aqui na Terra nós respeitamos as autoridades, respeitamos os mais velhos, respeitamos os nossos semelhantes, e se isso não acontecer, nos damos mal, porque vamos desrespeitar o Filho do dono do mundo, o Filho do Criador de todas as coisas, do nosso Deus, o Deus que nos colocou no mundo, na terra, nos projetou. Estamos contra a ciência? Não. A ciência tem um modo de ver as coisas, de ver a gênese. E nós cristãos, vemos de outro modo, como está escrito na Bíblia. Se as ciências que deturpam essa criação, eu não posso concordar com elas. Eu tenho que concordar com aquilo que está escrito na Bíblia. Porque é preferível acreditar no que está escrito na Bíblia do que crer numa pessoa humana, mortal, simples, vulgar, como eu sou e como muitos outros aqui na Terra são. Porque diante de Deus estamos assim. Né? Em comparação ao Criador, às entidades celestiais, nós não somos nada, não somos ninguém. Somos uma aparência e nada mais. É por isso que eu falo assim. Eu sei que para Deus nós temos muita importância, porque, em primeiro lugar, Ele nos fez, nos colocou aqui na Terra. Ele nos criou e nos deu ordem para seguirmos as suas leis, decretou as suas leis para serem cumpridas. Hoje, o homem, baseado no seu poder, eles querem desfazer dessas leis, querem agir da maneira como achar conveniente fazer. Pessoal, isso não é o que aconteceu com Jesus não foi um filme de ficção, não foi uma história de carochinha, não foi
um filme de ficção científica, não. Foi a realidade. Ele foi assassinado, brutalmente assassinado pelas pessoas aqui na Terra daquela época. Mas ele já tinha vindo para acontecer isso mesmo, para demonstrar a maldade do povo, até que ponto chegavam. Mas ele venceu a morte. Morrendo, ele venceu a morte. E esta glória ele passou para aqueles que creem nele, como diz as Escrituras. Por isso que antes dele subir, ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, nunca morrerá para sempre. E ele é o Senhor, tanto de vivos como de mortos. E o dia vai chegar. Ouve-se falar de um arrebatamento. Muitos creem, muitos não creem. Mas esse dia vai chegar. Né? E não vai tardar. Talvez eu não consiga ver esse arrebatamento, mas meus netos, meus filhos, possivelmente hão de ver. E talvez eu veja também. E talvez eu suba com eles. Tudo aí depende de mim e mais de Deus. Porque, assim como vocês que creem em Jesus, eu também tenho muita fé de um dia ser arrebatado com o povo de Deus para os ares, para o encontro dele nos ares. Então, diante dessa afronta que o homem fez ao Senhor Deus Todo-Poderoso, usando o seu filho como figura daquela demonstração horrorosa da escola de samba Mangueira, nós ficamos se perguntando, teria sido a eclosão desse vírus? Aliás, teria sido esse o motivo da eclosão desse vírus mortal que sobrecai sobre toda a humanidade? Mas eu tenho certeza que aqueles que creem no Senhor Deus Todo-Poderoso, que acreditam no seu poder, no poder do seu sangue, não serão atingidos. Não serão atingidos. Mas mesmo com toda a fé, devemos cumprir as leis, as orientações das autoridades aqui na Terra. Nós temos que obedecer o Ministério da Saúde quando nos orienta a ficarmos em nossas casas até passar essa onda maior de coronavírus. Portanto, eu tinha de dizer alguma coisa, eu esqueci. Eu espero que no próximo vídeo, se vocês gostarem e derem aquele like, que eu acredito que vocês têm consciência e são, como é que se diz? São conscientes do que estão fazendo, podem me ajudar a conseguir ir em frente a enviar novos vídeos como esse. E pensem como eu. Deem seus comentários, fale a respeito, se eu estou errado, se eu estou certo, quem realmente está errado. Será que a Mangueira foi bem sucedida? Foi bem... Ela foi abençoada por ter mostrado o Filho de Deus naquele estado deplorável? Ou ela foi muito infeliz na sua demonstração? Fica essa pergunta no ar. Pois aqui está, para vocês, essa minha mensagem. Agora, por causa disso, sofrem as pessoas idosas, né? Sofrem as crianças e sofrem, enfim, toda a população. Porque você já imaginou alguém ficar confinado dentro de casa durante 15 dias, comércio todo fechado, né? Supermercados com poucos víveres nas prateleiras, pessoas sem água, sem alimento, não só nós dentro de casa, mas os da rua
Como é que vão viver esse povo? A grande proliferação que existe em São Paulo, no Rio de Janeiro, outras capitais por aí, as grandes favelas, onde essas pessoas não podem evitar um aglomeramento, uma aglomeração, né? Não pode deixar de se tocar, de se saudarem, de se comunicarem. Como vai poder ser isso? Temos que apelar para o Criador. Temos que apelar para que Ele nos perdoe. Perdoe aquele que realmente foi culpado, porque por causa da culpa dele, nós pagamos também. Pensem nisso, que Deus está observando. Deus está vendo tudo quanto está acontecendo aqui na Terra ultimamente. E só Ele, com a sua divindade, seu poder, pode exterminar esse vírus, pode acabar com tudo, assim, ó, no estalar de dedo, no abrir e fechar de olhos. Se Ele quiser, de uma coisa eu tenho certeza, Ele está ouvindo e está vendo. Cabe a Ele, pelo seu grande amor que tem a população, que Ele fez, se apiedar de todos nós e acabar, exterminar com essa praga que está tentando acabar com a população, com o povo aqui na Terra. E eu tenho um recado também aqui, que eu sou de Maceió, e tenho família em Rio Largo, tenho minha nora, chama-se Adeilde, ela mora no conjunto Teotônio Vilela, meu filho Israel, que é marido dela, tem minha netinha de 6 anos. Ela cuida da mãe dela, uma senhora de 78 anos, está prostrada na cama, e estão precisando de víveres, estão precisando de água. Eu faço um apelo para o prefeito de Rio Largo. Prefeito de Rio Largo, as pessoas estão necessitando da sua ajuda nesse momento. Lembre-se do dia que o senhor precisou delas, que o senhor foi à casa de quase de cada uma, pedir seus votos, e as pessoas confiaram no Senhor, em você. Agora é o momento de você pagar essas dívidas, porque voto é dívida e promessa também. Então, tenham compaixão desse povo, mande os bombeiros, mande água mineral para esse povo lá em Teotônio Vilela, em outros lugares que esteja faltando, sentindo a falta desse combustível tão importante. Como é que as pessoas vão se lavar, vão cuidar do seu asseio, da sua higiene pessoal, sem esse líquido precioso que é a água? Como eles vão se manter de pé, cuidar dos seus filhos, com leite, com pão, com bolacha, né? Sem ter o que comer, sem poder sair às ruas para adquirir, sem as pessoas saírem para trabalhar e conseguir o dinheiro do seu pão, da sua bolacha, do seu pão de cada dia. O Senhor está bem estabelecido, né? Então lembre-se, tenha compaixão dessa pessoa que lhe elegeu, que amanhã ou depois, quando o Senhor quiser ser reeleito, elas estão aí, ó, para lhe ajudar. E o Senhor fazendo isso, ajudando esse povo, distribuindo alimento, quentinhas para ele de casa em casa, nas casas que mais precisam, água principalmente, o Senhor está sendo visto como um herói. Um herói, porque esse seu gesto está salvando vidas, muitas vidas. Né? Faça isso em nome de Jesus, que o Senhor será um homem bem recompensado, bem abençoado. Meu filho está lá, Israel Benazir. A minha nora, Adeilde Gonçalves, também está lá. Ela tem parentes, cuida de uma filhinha de 6 anos, a sua mãe de 78, acamada, tem um filho adolescente que precisam de ajuda. Entendeu? E só o Senhor, neste momento, senhor prefeito de Rio Largo, o Senhor pode nos ajudar. Pode lhes ajudar. Um abraço para o Senhor e que Deus coloque na sua mente a verdade. Porque nós estamos passando, eles estão passando um momento muito periclitante nesta hora, viu? Eu conto com a sua ajuda, com a sua compreensão. Tenho certeza que o Senhor vai tomar uma iniciativa para ajudá-los.
Esse é o canal do Paulo Coroa de Maceió. E se vocês gostarem, dê aquele like, façam uma subscrição para que esse canal vá avante e eu possa continuar com novas mensagens como essa, novas reportagens para todos vocês que me curtem, quer dizer, que curtem meu canal. Deus abençoe vocês hoje, amanhã e sempre.